a moral iluminista, certo? Então, o que vem a ser o iluminismo? O iluminismo foi um movimento no século XVIII que buscou a razão como o fim último a ser alcançado, a razão acima de tudo, razão essa para se chegar no progresso. Então a ideia de progresso é muito importante. Então foi o iluminismo que inspirou algumas revoluções, aí principalmente como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, que culminou na independência dos Estados Unidos. Então era o uso da razão para a emancipação do ser humano sair de uma condição inferior e chegar numa condição superior. Isso lembra bem a ideia de progresso. Então, aqui tem alguns dos pensadores aí principais, Voltaire, D'Alembert, Diderot, mas o Kant ele vai ser o principal deles. Kant é um filósofo que vai elaborar algumas noções importantíssimas aí sobre o iluminismo. Então, o iluminismo ele é um confronto entre duas correntes de pensamento que existiam na época. O racionalismo, defendido por Descartes, e o empirismo de Francis Bacon. O racionalismo era a crença de que a razão interna do ser humano, a razão, o conhecimento que está dentro do ser humano era suficiente. E o empirismo era a crença que a experiência ia trazer um crescimento para o ser humano. Mas o que o iluminismo fez? Ele confrontou as duas coisas. Kant, vocês vão ver que ele vai unir o racionalismo e o empirismo para fundamentar a sua ideia. Então, o fundamento das leis morais, de acordo com o iluminismo, deveria ser a razão, e não as verdades tradicionais. Então, o iluminismo ele rompe com ideias metafísicas, ideias religiosas. Então, ele vai tentar buscar o uso da racionalidade para responder aos anseios humanos, e não mais a metafísica. Metafísica é aquilo que vai além da física. Ideias como Deus, fé, liberdade, essas coisas não são importantes para os iluministas, principalmente para Kant. Essas coisas deveriam ser colocadas em segundo plano. O que importa é saber aquilo que realmente é eficaz, aquilo que é mais palpável. Então, o que seria a ética kantiana? A ética kantiana é a ética do dever. Ela não se baseia na felicidade, assim como Aristóteles, outros que a gente já viu. Então, o que é importante para ele é cumprir regras. Isso é a razão. O ser humano racional é aquele que sabe cumprir regras. E ele vai trazer para nós a noção de imperativos categóricos. Imperativos categóricos significa, na prática, agir de tal forma que sua ação seja uma norma universal. Então, para ele, por que a felicidade é uma coisa contestada? Porque o que é felicidade para mim pode não ser para o outro. Então, o imperativo categórico é buscar algo, uma ação prática que vai servir para todos os indivíduos e que vai ser útil em alguma coisa. Então, a ideia é abandonar aquilo que não é útil e buscar aquilo que deve ser melhor aproveitado para o ser humano. Então, o ser humano, uma questão importante, né? Eu acho até uma questão a questão boa do iluminismo kantiano é que o ser humano deve ser um fim e não um meio. O ser humano, essa ética de cumprir regras, de buscar valores universais para um fim do bem-estar humano e não usar o ser humano como ferramenta para se alcançar algum fim. Não, o ser humano é o fim. O problema deles era que eles acreditavam que a razão seria emancipatória. O conhecimento é que levaria o homem a um patamar elevado. Então, o Kant vai trazer para a gente a noção de criticismo. Aí tem algumas informações sobre ele, né? Sua filosofia, então, ficou conhecida como criticismo. Como eu já falei, ele superou essa guinha que existia entre o racionalismo e o empirismo. Então, para ele, o conhecimento ele é construído das duas formas. Tanto através da experiência, que ele vai chamar de posteriori, como aquilo que já existe em nós, que é o racionalismo, que é a priori. Então, o conhecimento para Kant é a junção de racionalismo mais empirismo, ou seja, da minha razão interna, da minha concepção individual, mais aquilo que eu alcanço pela experiência. Tá certo? E aí, o uso da razão. Qual que é o uso da razão para o Kant? Ele vai falar que a gente tem que usar
o exercício da liberdade depende da autonomia, da razão. Então, a liberdade para o Kant não é essa liberdade abstrata que a gente está falando, mas a liberdade como autonomia. Para ele, o cidadão livre é o cidadão que é autônomo. E o que vai trazer a autonomia? A razão. Então, o que é liberdade? É busca pela autonomia, aquilo que a gente pode escolher. Então, a gente, por exemplo, nós não podemos ficar preocupados com questões como o lugar que eu nasci, quem são meus pais, que são coisas que a gente não pode escolher. Então, o exercício ético é voltar para aquilo que eu posso escolher. E ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai defender o exercício público da crítica. A crítica é algo fundamentado pelo Kant e é algo importantíssimo. Primeiro, ele vai fazer de duas formas. O uso privado da razão. O que seria? As funções sociais do indivíduo dentro da sua função individual. Então, ele vai dizer, lembra da questão de seguir regras? O sacerdote, durante o sermão, ele não pode criticar uma igreja. O professor, numa sala de aula, ele não vai poder ensinar algo que ele não concorde. Um militar no exército, ele não vai poder descumprir com as suas obrigações. Então, no sentido do trabalho, no uso privado, ele tem que usar a razão que está estabelecida para ele. Mas isso não impede que o ser humano possa fazer críticas à sua própria razão, críticas às suas funções. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar que fora do trabalho, o ser humano não é um trabalhador. O homem deve ser crítico, ele deve expressar publicamente as suas ideias. Ele tem que falar aquilo que ele não concorda. Esse exercício de expressar publicamente as suas ideias é algo fundamental para que a razão seja emancipadora, para que a razão possa ser transformadora da realidade do homem. Deu para entender? Então é isso aí. Boa noite a todos e até mais as nossas próximas discussões filosóficas. Um abraço e até lá.